Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente, compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Capítulo 6, O Purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para faltas graves, para faltas de gravidade moderada. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua. E se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há, para as almas, duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas mais leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem terem cometidos graves males, o que não seria justo nem racional. Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso, sendo o progresso incompatível com o dogma das penas eternas. As almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem e se mandam rezar por elas. Se a ideia original era boa, a menos o mesmo não se dá com suas consequências pelo abuso a que deu origem. Com as preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. Nota 62. Na Idade Média, difundiu-se o medo das penitências longas e severas, pois, segundo o dogma, a confissão removia a culpa pelos pecados mortais, mas o mal causado deveria ser penitenciado. A indulgência é a remissão da pena temporal devida. Inicialmente, ela consistia em peregrinações, donativos e boas obras. No final, ocorria a venda abusiva do perdão, culminando com a contestação de Lutero na Reforma Protestante. Nota do editor. Continuando. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente definida. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder nos ia demonstrar. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer-lhes as consequências. Um homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. Na maioria dos casos, ele é infeliz nesse mundo por sua própria culpa, mas se é imperfeito é porque já o era antes de vir para a Terra, onde expia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas, sofre uma vida de provas, o sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, rudes lições por vezes,
mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem e de onde ela sai vitoriosa, se tiver forças para sustentá-la até o fim. Nota 63. A doutrina espírita dá um novo significado às vicissitudes da vida terrena. Enquanto nas religiões eram compreendidas como castigos divinos pelas faltas cometidas pela alma criada perfeita por Deus, o Espiritismo demonstra que os espíritos humanos iniciam simples e ignorantes, ou seja, sem o desenvolvimento da vontade, livre escolha e razão, inteligência. Desse modo, os espíritos imperfeitos fazem uso das vicissitudes com oportunidades para desenvolver suas faculdades por meio de centenas de vidas. Primeiro, a consciência de si, a inteligência racional, por meio dela, o domínio da vontade que, escolhendo com a referência das leis presentes na consciência, conquista o livre-arbítrio e o senso moral. Naturalmente, todos os espíritos e todos os planetas tornam-se felizes. Com a evolução, as vicissitudes abrandam-se. Todavia, um espírito superior pode reencarnar entre os mais simples para, em missão, servir como exemplo e impulsionar o progresso. Continuando. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como o soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Cada existência para a alma é uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e como é necessário se doutar de quitar as dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois, a uma mancha não removida, juntou uma outra. Nota 64. Nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e pela tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente, na relação de pecado, karma, causa e efeito ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito por seu esforço. Mas se ele se demora sem aproveitar as vidas, estaciona em seu progresso, sendo essa condição inerente ao sofrimento moral, sensação do espírito. Desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, a expiação e a reparação. Vide item 8 do capítulo 8, nota do editor. Continuando. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco das suas imperfeições. Em outras palavras, ela se purga até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde parte para fruir da felicidade suprema. Nota 65. No início da sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal, somente daqueles que escolhem esse caminho penoso, configura a condição de imperfeição e sofrimento morais que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há as vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quanto à alimentação, moradia e saúde. Também falta oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho, família. Por isso, todos enfrentam provas
que são oportunidades para o progresso individual e coletivo. São os planetas de expiação e de provas. Nota do editor. Continuando. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens expiam o passado e o presente em proveito de seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado o termo do nosso tempo, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nessa vida deve então dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em sua existência anterior e que não o fizera na atual. Se não o fizer na atual ainda, sofrerá na próxima existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tanto tempo quanto se é imperfeito, assim como sofremos de uma doença, enquanto não estejamos curados. Nota 66. O mal moral difere do mal físico. Trata-se aqui do sofrimento moral, sensação do espírito, e não do sofrimento físico próprio da vida corporal, causado pela dor e situações de tristeza, que são as vicissitudes ou oportunidades de progresso da alma. O sofrimento moral é inerente à imperfeição, criada pelos atos livres e voluntários do espírito, que está apegado à vida animal, criando assim o orgulho e o egoísmo. Unicamente quando há essa responsabilidade, ocorre a condição inerente de sofrimento moral. Por isso, o egoísta sofrerá em vidas sucessivas, não importa quantas, até que se arrependa e supere o egoísmo pelo próprio esforço de forma autônoma. Nota do editor. Continuando. Assim é que, enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual em razão do grau das suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. Nota 67. Essa explicação corresponde ao item 1º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ele não se despojou durante a vida corporal. Nota do editor. Continuando. E é por isso que o espírito nela reencontra ou as pessoas que ofendeu, ou situações semelhantes àquelas que praticou o mal, ou ainda situações opostas a que viveu, por exemplo, enfrentando a miséria, se foi um rico mal, ou uma condição humilhante, se foi orgulhoso. Não se trata de um duplo castigo, mas o mesmo que se dá sequência na Terra como complemento com vistas a facilitar seu adiantamento para um trabalho efetivo. Do próprio espírito depende fazê-lo proveitoso. Não lhe vale mais voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem deva tudo aos próprios esforços, sendo assim o artífice do seu futuro. Se é infeliz,
Se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. Nota 68. A reencarnação é uma necessidade para todos os espíritos progredirem livremente e as vicissitudes estimulam a conquista das faculdades e das qualidades da alma. Mas em sendo a evolução voluntária, autônoma, cada um a aproveita melhor ou pior. Quem estaciona, ou em virtude do apego, cria para si orgulho e egoísmo, amplia o número de vidas e vicissitudes. Para todos, mesmo os imperfeitos, a felicidade é a conquista pelas boas obras. Nota do editor. Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns e as ansiedades de que padecem, e o tanto pelo qual de, de que tal posição torna-se mais penosa pela impossibilidade em que se encontram de enxergar o fim desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que à vista deles encontram-se no inferno, se esse termo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada à melhora do culpado. O Espiritismo veio, portanto, negar a penalidade futura. Não veio, portanto, negar a penalidade futura, veio, ao contrário, confirmá-la. O que ele destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos, definindo e detalhando, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo a crença, com isso, aqueles que o negavam. Nota 69. Somente os espíritos que criaram para si mesmos, de forma livre e consciente, a condição de orgulho e egoísmo, é que enfrentam a condição de sofrimento moral após a morte. Ela é proporcional ao grau de responsabilidade e dura até que o espírito se arrependa, expie e repare suas faltas. A penalidade futura é uma sensação do espírito imperfeito, não importa onde se localize no mundo espiritual. Seu sofrimento moral é íntimo e não tem como causa o ambiente. Assim, Kardec ressignifica, segundo o Espiritismo, os termos inferno e purgatório. Nota do editor. Continuando. Condena o Espiritismo as preces pelos mortos? Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O Espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhe a eficácia para os reconduzir ao bem, abreviando, por esse meio, os seus tormentos. Nota 70. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece. Nota do autor. Falando a inteligência, ele restituiu a fé aos incrédulos e a prece àqueles que dela zombavam. Ele estabelece, porém, que a eficácia das preces está no pensamento, não nas palavras, nem nas melhores preces. São as do, nem as melhores, que as melhores preces são as do coração, não as dos lábios. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Quer se passe na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, o castigo sempre chega a seu termo cedo ou tarde. Portanto, não há, na realidade, senão duas alternativas para o espírito: punição temporária proporcional ao grau de culpa e recompensa proporcional ao mérito. Nota 71. Punição temporária proporcional ao grau de culpa, pois quanto maior for a consciência do espírito culpado e a repetição de atos equivocados, pior será a sua sensação de sofrimento moral. Temporário, porque sempre cessará quando o espírito se arrepende e se descondiciona de hábitos equivocados.
recompensa proporcional ao mérito, pois a felicidade é inerente às boas obras e ao progresso gradual, consciente, voluntário, intencional e desinteressado. Essa é a base conceitual da teoria moral autônoma espírita. Nota do editor. Continuando, o Espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno restringe-se a uma figura simbólica dos grandes sofrimentos cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada um lugar de expiação, do que um espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores, ainda mais que a natureza da expiação é terrestre. Terrestre é uma verdadeira purificação. Nota 72. O termo purgatório, ressignificado por Kardec, para dar-lhe coerência segundo a teoria espírita, tem relação com a evolução dos mundos. O planeta primitivo é destinado à conquista da consciência de si mesmo pelos espíritos simples e ignorantes que iniciam a vida humana nesse ordem. O purgatório estaria representado pelos mundos de expiações e de provas, onde as vicissitudes servem para o progresso de todos e a superação das imperfeições dos quais as tenham adquirido. Por fim, todos os mundos serão felizes após a revolução moral caracterizada pela regeneração. Nota do editor. Continuando. Por que então o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Serviu-se ele da palavra inferno, a única em uso, como um termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Se ao seu lado Se ao lado da palavra inferno fosse colocada uma palavra equivalente purgatório, a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão seu verdadeiro sentido, nem abordar uma questão reservada para o futuro, e teria, além disso, o efeito de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. Inferno, na sua acepção geral, invocado, evocado evocando a ideia de punição, continha implicitamente a ideia de purgatório, que não é senão uma modalidade de punição. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por essa mesma razão, restringir o inferno ao seu valor correto. Dado que, passados 6 séculos, a Igreja houve por bem suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, porque não se daria com outras questões o que se deu com esta. Fim do capítulo 6.